Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da última aula. Na última aula nós falamos sobre ordem jurídica ocidental. Nós entendemos, só fazendo uma recapitulação do vídeo anterior, se você não assistiu, procura aqui no canal sobre a teoria geral do direito, ordenamento jurídico ocidental, ordem jurídica brasileira. Nós falamos sobre a origem do nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. E tem toda uma influência da tradição do civil law, do direito romano. Então, nós falamos sobre a origem desse direito romano, o direito romano-germânico. Essa origem se deu aí pela história, pela expansão do Império Romano. E temos a divisão desse ordenamento jurídico ocidental entre civil law e common law. Civil law dá maior importância para a lei posta, a lei escrita, e o common law maior importância para os precedentes, as decisões dos tribunais anteriores, as decisões anteriores. Se não existe um precedente, ali no tribunal cria-se um precedente, quer dizer, uma decisão do tribunal vai criar um precedente. Aí nós falamos sobre as características do ordenamento jurídico brasileiro, que nós temos a hierarquia das normas. Segundo Hans Kelsen, nós temos a norma imediatamente superior dá fundamento para a norma imediatamente inferior. Ou ao contrário, a norma superior dá fundamento para a norma inferior e a norma inferior encontra seu fundamento na norma superior. Falamos também das características desse ordenamento jurídico, que sofreu influência principalmente a base capitalista, porque ali no Império Romano, ao longo da tradição do civil law, houve-se a preocupação com a expansão mercantil, e aí precisavam ter leis que resolvessem conflitos mercantis. Então essa base capitalista ela influencia o nosso ordenamento jurídico. Temos também a influência do direito no direito público do Estado liberal, temos outra influência do cristianismo, até porque durante o Império Romano a igreja tinha muito poder e influenciou bastante o direito. E quarto, nós temos a influência greco-romana, a tradição greco-romana, a forma de perceber a realidade. E segundo Norberto Bobbio, a gente também tem características desse ordenamento jurídico, que é a unidade que se dá pela norma constitucional. A Constituição ela dá essa supremacia, que é onde todas as normas devem estar de acordo com a Constituição, nada pode estar em desarmonia, em desacordo com a Constituição. Nós temos a coerência, onde o ordenamento jurídico deve resolver conflitos. Se houver um conflito entre leis, entre normas, deve ser resolvido para que haja coerência. Aí nós temos a antinomia, que pode tratar disso. A antinomia tem aparente, real. A gente vai falar sobre antinomia mais tarde, numa outra aula, mas vamos nos concentrar nas características que são destacadas aí pelo Norberto Bobbio. Então, unidade, nós temos outra característica que é a coerência, e a terceira característica que é a plenitude. A plenitude é onde o ordenamento jurídico deve fornecer resolução, deve ter resposta para todas as questões. Por isso, sempre há essa coisa de reconstruir, de desenvolver o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico está sempre em desenvolvimento. É uma dinâmica para que contemple todas as questões, que resolva todas as questões. Então, essas três características aí, destacadas por Norberto Bobbio. E nós falamos, então, já de Hans Kelsen, quando nós falamos de Hans Kelsen, falando sobre a hierarquia das normas, nós temos a hierarquia das normas, e no topo dessa hierarquia nós temos a Constituição. A Constituição está no topo da hierarquia. A Constituição, no topo da hierarquia, nós temos as emendas constitucionais, que são, na verdade, elas reconstroem a Constituição, elas emendam a Constituição, como o próprio nome diz. Os tratados internacionais que são aprovados no rito das duas casas do Congresso Nacional, com 3/5 dos membros da casa. Essas normas, esses tratados, convenções internacionais de direitos humanos, elas entrariam ali no mesmo patamar da norma constitucional. Então, feita essa revisão,
nós vamos falar agora da ordem jurídica aqui no Brasil. Nós temos a hierarquia das normas, né? Que foi destacado inclusive na aula anterior por Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele diz que a norma ela segue uma hierarquia, onde a norma inferior encontra a sua validade na norma superior, imediatamente superior. Então, nessa hierarquia de normas aqui no Brasil, nós temos no topo da hierarquia o quê? A Constituição Federal. E no mesmo, dentro dessa primeira fase, dessa primeira hierarquia das normas constitucionais, nós temos as normas constitucionais no topo, as emendas constitucionais ali no topo, no mesmo patamar da Constituição, porque elas reformam a Constituição, elas emendam a Constituição, como o próprio nome diz. Nós temos também os tratados internacionais de direitos humanos, convenções e tratados internacionais de direitos humanos, que vai estar no mesmo patamar da Constituição, das emendas constitucionais, se forem seguirem o rito da aprovação das duas casas do Congresso Nacional por 3/5 dos membros das duas casas, seguirem 2 turnos. Então nós temos os tratados e convenções de direitos humanos ali na mesma patamar. Agora, professor, e aquele tratado, aquelas convenções que não seguiram o rito da aprovação nas duas casas do Congresso Nacional? Bom, esses tratados eles vão estar ali abaixo das emendas, abaixo dos tratados de direitos humanos que fizeram o rito das duas casas por 3/5 dos membros, e a gente chama de norma supralegal, né? Ela não tem o mesmo status de um tratado, de uma convenção de direitos humanos que seguiu o rito da aprovação nas duas casas do Congresso Nacional por 3/5, mas ela está logo abaixo ali numa posição que é chamado de norma supralegal, que foi o entendimento do STF. E aí abaixo nós temos a lei complementar, as leis ordinárias, lei delegada, conforme está aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou dividir aqui, já que eu não desenhei a pirâmide, então eu vou dividir aqui para nós, fazer aqui um risco, vou fazer um risco aqui, uma caneta mais grossa aqui. Então aqui a gente falou, vamos fazer um risco aqui, ó, aqui, né? A gente falou aqui que no topo aqui vai estar a Constituição Federal, né? As emendas constitucionais. Nós temos aqui, vou fazer em amarelo, nós temos aqui, vou fazer uma caneta mais grossa aqui, ó. Nós temos aqui, ó, como se fosse aqui logo abaixo, uma faixa imaginária aqui, ó, no topo da pirâmide, as normas supralegais, né? Que nós vimos que os tratados internacionais, tratados e convenções internacionais, que não seguem o rito de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional por 3/5 dos membros, elas têm um status de norma supra-constitucional. Né? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar uma caneta menor aqui, que está muito... Então aqui nós temos as normas supraconstitucionais, né? Aqui, ó, essa faixazinha amarela aí, né? Mas mesmo assim, aqui seria o topo da pirâmide. Logo abaixo da pirâmide, nós temos as normas infraconstitucionais, né? Ou seja, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória. Então até aqui, ó, vamos até aqui, ó, vamos até aqui. Até aqui nós temos as normas infraconstitucionais, né? Vou colocar assim, infraconstitucionais. Tudo bem? E aí eu vou fazer uma divisão aqui, ó, mais uma divisãozinha. Uma divisão aqui, ó. Aqui, mais uma divisão, só para a gente entender. Sou um péssimo desenhista. Então aqui nós temos as normas infralegais, né? Normas infralegais, tá? As normas infralegais, logo abaixo aqui das normas
infraconstitucionais, né? Que aí, dentro das normas infraconstitucionais, nós temos medida provisória, lei delegada, lei ordinária, lei complementar, né? Então, essa seria a pirâmide de Kelsen, né? A gente tem a pirâmide de Kelsen, tentar fazer um desenho, onde aqui nós temos a Constituição Federal, podemos dividir aqui, aqui dentro de Constituição Federal, as normas constitucionais, nós temos os tratados com status de norma constitucional, que são as convenções e os tratados de direitos humanos, né, com o mesmo status de norma constitucional, só que ainda há uma divisãozinha aqui, lembra? Norma supralegal, mesmo aqui dentro, né? Dentro daqui do topo da pirâmide, nós temos uma divisãozinha ali, onde os tratados e convenções de direitos humanos que não passaram por aquele rito de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, eles têm um status de normas supraconstitucionais. Os tratados e convenções que passaram pelo rito da aprovação nas duas casas, elas entram com o mesmo status das normas constitucionais, assim como as emendas constitucionais. Aqui logo abaixo nós temos lei complementar, que é LC, LO, lei ordinária, lei delegada, vou colocar LD aqui, LD, medida provisória, MP. Aqui são as normas infraconstitucionais na pirâmide, né? E as infralegais estão aqui, decreto legislativo, né? Resolução legislativa, decreto executivo, portarias, etc. Né? Então aqui seria a hierarquia das normas no nosso ordenamento jurídico. Mas e aí, se houverem conflitos, né? Se houverem conflitos de normas ou conflitos de leis? Esses conflitos nós chamamos de antinomia, né? Conflito das normas. Vou voltar aqui, ó. Vou pegar aqui outro. Se houverem conflitos, né? Os conflitos, como são resolvidos os conflitos das normas? A gente chama de antinomia. Existe antinomia real e antinomia aparente. Antinomia real, então quando existe um conflito, né, um conflito entre normas, lembra lá dos princípios, segundo Norberto Bobbio, da unidade, da coerência, da plenitude. Então precisa existir coerência no ordenamento jurídico. Se há um conflito entre normas, precisa saber se esse conflito entre as normas jurídicas seria uma antinomia real ou uma antinomia aparente. E qual que é a diferença entre a antinomia real e a antinomia aparente? A antinomia real é quando duas normas com o mesmo status, né, elas são equivalentes hierarquicamente, elas têm mesmo efeito, uma norma anula a outra, né, e não se pode utilizar, por exemplo, um sistema para resolver, porque uma norma tem o mesmo status que a outra. Então uma norma ela está em conflito com a outra, e quando há esse conflito real, a gente diz que tem uma abrogação ou uma derrogação. O que seria isso? A revogação total dessa norma, porque não pode existir duas normas, né, em conflito, então existe uma revogação total, que a gente chama de abrogação, onde uma norma substitui a outra. E a derrogação seria uma revogação parcial, onde partes são revogadas, né? Partes dessa norma em conflito são revogadas. E aí, isso pode acontecer quando existe uma revogação, seja total ou parcial. Existe dois métodos, duas formas de revogação, que é a tácita, revogação tácita, onde ela revoga, não está escrito, exatamente não está escrito na norma que ela revoga, mas como você tem duas normas em conflito, né, e é um conflito, é uma antinomia real, um conflito de duas normas regulando a mesma matéria, de forma tácita, ela revoga porque só pode prevalecer uma norma. Agora, de forma expressa, como seria de forma expressa? De forma expressa é quando a lei diz, esta lei revoga tal lei. Quando de forma escrita, né, de forma expressa, forma escrita, ela revoga a lei anterior. E para resolver isso, a gente pode
resolver através de 3 critérios quando nós temos esse conflito, né? Quando a gente tem um conflito aparente, a gente tem uma antinomia aparente, que na verdade ela é aparente porque ela não é real, ela não é exatamente um conflito. Você tem que seguir um critério para resolver esse conflito aparente. Aí nós temos a hierarquia, que a gente estudou, onde a gente verifica se essa norma que está em conflito com a lei ou princípio, ela é hierarquicamente superior. Se ela for hierarquicamente superior, ela prevalece. Nós temos também um outro método que é o critério cronológico. Então, de acordo com o critério cronológico, entende-se que a lei posterior ela revoga a lei anterior. Então, cronologicamente, se essa lei veio depois, ela vai revogar de forma total ou parcial essa lei anterior. Esse seria o critério cronológico. E tem o critério também da especificidade. A especificidade é quando uma lei, se 2 normas estiverem em conflito e a lei trata de forma geral do assunto, mas a outra lei ela trata de forma específica, especial, ela é uma lei especial, ela prevalece sobre a lei que trata de forma geral. Então esse seria o terceiro critério, o critério da especificidade. Essas são as formas de resolver a antinomia aparente, seguindo os 3 critérios. Primeiro, da hierarquia, o segundo, critério cronológico, e o terceiro, critério da especificidade. E aí a gente resolve a antinomia aparente. Como eu expliquei, a antinomia real é o conflito, não pode haver, né, antinomia real, uma lei vai revogar a outra, porque não pode ter no ordenamento 2 leis tratando exatamente da mesma matéria, né? E por hoje é isso, espero que tenha ajudado vocês e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!